Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí nessa quarentena? Espero que todos estejam bem, espero que vocês estejam aí fluindo da melhor forma possível, né? Bom, por aqui tá tudo bem também, tá tudo acontecendo da melhor maneira possível, né? Bom, e aí vamos dar continuidade à nossa matéria, tá? Tô fazendo o possível pra gente poder dar continuidade à nossa matéria de uma forma mais leve, né? Porque eu sei que tem essas questões aí de algumas limitações dentro das aulas online, mas a gente tá tentando aí adaptar e fazer com que as coisas fluam de uma maneira positiva, tá? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o módulo 9, que é um módulo que eu gosto bastante, né? Que é um módulo que vai retratar o romance, né? Esse tipo de texto, esse gênero textual romance. O que é isso, né? É um gênero textual muito rico, muito interessante, muito bacana, porque ele possui diversas características, diversos conteúdos que a gente pode ficar falando, né, por horas, mas que a gente vai tentar resumir aqui. Até porque nós iremos abordar esse gênero textual na próxima aula também, tá? Então hoje a gente vai entender as principais características e vamos entender de uma maneira geral como que esse gênero textual ele funciona, ok? Bom, e aí eu pergunto pra vocês, quando vocês escutam a palavra romance, né, o que vocês pensam inicialmente? E aí você deve estar pensando assim, caraca, que legal, vamos falar de um gênero textual que fala sobre amor, então deve ser por isso que a Fernanda tá aí com essa blusa vermelha, né, bem romântica, bem bonita, com esse girassol na cabeça e tal. Não, tá? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o gênero textual romance não tem nada a ver com ser romântico, tá? Então não confunda as coisas, beleza? Como assim, Fernanda? Então quer dizer que esse gênero textual não vai falar sobre amor? Não necessariamente, tá? Eu vou explicar para vocês mais à frente aí que pode ser que esse gênero textual fale sobre amor. Pode ser, tá? Mas não necessariamente significa que ele precisa falar de amor, tá? Então vamos entender como que funciona esse gênero textual na questão de formato primeiro, tá? Para depois a gente entender o conteúdo, porque o conteúdo ele pode ser romântico, mas também pode conter aí um suspense, um humor, enfim. Bom, então, Fernanda, se a gente está falando desse gênero narrativo que não é sobre amor, o que é o gênero romance, né? Afinal de contas, que gênero é esse, então? Bom, quando a gente está falando desse gênero textual, inicialmente a gente tem que ter em mente o seguinte: esse gênero textual não é nada mais, nada menos que uma narrativa longa, tá? Fernanda, então para ser um texto de romance, quer dizer que precisa ser uma narrativa longa? Sim. É isso que caracteriza esse gênero textual. Beleza? Uma narrativa longa feita em prosa. Vocês lembram de prosa? Já ouviram falar dessa palavra, né? Existe prosa e existe poesia. Então vamos relembrar aí qual é a diferença entre uma e outra. Bom, a prosa, ela é um texto corrido. Então eu até trouxe aqui para vocês esse livro maravilhoso, A Menina que Roubava Livros. Não sei se vocês já leram, eu recomendo, tá? É um livro muito bacana, bem triste, inclusive. Olha só como é que a gente já quebrou aí o paradigma de achar que para ser romance precisa falar de amor, né? A Menina que Roubava Livros é um romance que não tem nada a ver com isso, tá? Então, reflitam sobre essa questão aí. Bom, aqui, tá vendo como o texto é corrido? Percebam que o texto aqui, a maneira como ele é escrito, não está sendo em versos, né? Então isso daqui é a prosa, tá, pessoal? Agora eu trouxe aqui um livro para vocês de Carlos Drummond de Andrade, que a essa altura do campeonato com certeza vocês já leram alguma coisa, né?
Desconfio eu que sim. Bom, trouxe aqui esse poema pra vocês, aqui, ó, pra vocês darem uma olhada. Esse poema aqui, Sol de Vidro. Tá vendo como é que ele é escrito de maneira diferente? Esse texto aqui, ele tá aqui em versos, tá vendo? É diferente daqui, né, da maneira como é escrito A Menina que Roubava Livros. Porque aqui ele tá sendo escrito em prosa. Ou seja, o texto corrido, né? Não é o texto em versos. Então, Fernanda, resumidamente, quando a gente está falando desse gênero textual, a gente pode considerar que esse gênero textual é uma narrativa longa em prosa. Isso mesmo, tá? Para início de conversa. E aí a gente pode começar a destrinchar as características desse gênero textual, beleza? Esse gênero textual, a gente está falando aí de uma narrativa, como eu falei anteriormente. E o que é uma narrativa, afinal de contas? Bom, uma narrativa é uma sucessão de fatos, né? São acontecimentos que vão ocorrendo, um acontecimento que vai levando a outro ali o tempo inteiro. Isso é uma narrativa. E se a gente for parar para pensar na nossa vida cotidiana, o que a gente mais faz, né, na vida? Narrar fatos, contar histórias, falar da nossa vida, falar de acontecimentos. O ser humano adora fazer isso, né? Tem essa capacidade aí incrível de contar histórias sobre qualquer coisa, né? A narração, ela faz parte aí da nossa vida desde que a gente se entende por gente, né? Bom, então, visto isso, né, entendendo que um romance é uma narrativa em prosa, a gente já entendeu o que é uma narrativa, são acontecimentos, sucessão de fatos, podemos relembrar aí quais são os 5 elementos da narrativa, né? Quais são aí os 5 elementos? Vocês lembram disso, né? A gente precisa ter narrador, a gente precisa ter personagem, a gente precisa ter tempo, espaço e enredo, não é isso? Então, Fernanda, para a gente ter aí uma narrativa, para a gente ter um romance, precisamos ter esses 5 elementos, tá? Narrador, espaço, personagem, tempo e enredo, ok? A ordem aí não importa, tá? O importante é você saber aí esses 5 elementos da narrativa. Foi, pessoal? Ok, agora a gente pode começar a destrinchar esse gênero textual e perceber as principais características de um romance, não é mesmo? Bom, primeiramente, é importante a gente lembrar que um romance, ele é escrito e ele é escrito de uma forma, às vezes, um pouco mais inteira. Eu gosto de utilizar essa palavra, inteira, né? Porque tem muitos detalhes, né? Dependendo do tipo de romance. Enfim, tem muita riqueza também dentro de um romance. Isso é maravilhoso. E aí é que tá a questão. Isso pode acontecer ou não, tá? Mas geralmente é dessa forma que acontece. Romance, ele possui personagens mais complexos. Como assim, Fernanda, personagens mais complexos? Quando a gente lê um romance, a gente vai conseguir identificar as características físicas desse personagem, tá? Então a maneira como esse personagem ele anda, né? O seu jeito externo, a maneira como ele se veste, tudo isso que está relacionado à parte externa, à parte física. Quando a gente está lendo uma narrativa, né, um romance, a gente consegue perceber as características desse personagem, as características físicas. Mas não é só isso, tá? Então, por mais que não esteja tão explícito assim dentro do texto, a gente também consegue perceber aí as características psicológicas dos personagens. A gente começa a entender como que aquele personagem funciona dentro da história, a maneira como ele se sente, tá? Então percebam que há uma complexidade. A gente não visualiza o personagem apenas na parte externa. A gente vai ali, ó, destrinchar o sentimento daquele personagem, como ele se comporta, a maneira como ele se sente, a maneira como ele se identifica. Tudo isso faz parte da complexidade dos personagens. É claro que
Isso vai variar muito de narrativa para narrativa. Não é todo romance que você vai conseguir identificar, né, essas características mais profundas dos personagens, tá? Não é sempre que isso vai acontecer, não. Mas geralmente isso acontece, sim, tá? Principalmente aí nos personagens principais da história, tá? Bom, visto isso, um romance, ele pode também ter aí mais de um conflito. Como assim, Fernanda? Mais de um conflito? Uma narrativa precisa de um conflito, alguma coisa ali precisa acontecer para poder essa história se movimentar, né? A gente não pode contar uma história assim, tipo, sem pé nem cabeça, sem objetivo nenhum, não. Existe um conflito quando a gente tá querendo contar uma história, quando a gente tá querendo narrar algo. Aqui é a mesma ideia. E aí, num romance, pode ser que aconteça mais de um conflito. Então, tem ali o conflito principal, né? A parte principal, onde a história, ela rodeia, né? Onde a história, ela tá ali dando mais atenção, um conflito principal. Mas também tem aí alguns conflitos secundários. Então, pode ser que isso aconteça também dentro do romance. Tem um conflito principal, mas também é narrado conflitos secundários dentro da história, tá? Até porque é uma narrativa longa, como eu falei pra vocês anteriormente. Então dá tempo, né, da pessoa que tá ali escrevendo, do escritor ou da escritora, dá tempo deles explorarem mais características, né, mais fatos, mais situações que vão acontecendo dentro da história. Eu particularmente adoro romance, sim. Com certeza tá aí entre um dos meus favoritos. Talvez seja o favorito, mas não sei. Mas enfim, vamos dar aí continuidade. E aí, pessoal, uma outra característica também que eu queria que vocês tivessem em mente é que um romance, ele pode acontecer em mais de um espaço. Já desisti dessa forma. Como assim, Fernanda? Bom, eu posso contar aqui pra vocês uma história de uma menina, né, que tá ali vivenciando uma fase difícil na adolescência, etc. Vamos supor que eu queira contar uma história sobre isso. Eu posso utilizar como espaço a casa dessa menina? Posso. Posso utilizar isso como espaço, sim, tá? Posso utilizar a escola, posso utilizar a casa dos amigos, eu posso utilizar vários espaços dentro da minha narrativa. Então, o romance, ele tem isso como característica. Geralmente, a narração, a narrativa, ela nunca vai acontecer, nunca não, né? Mas geralmente ela vai acontecer em mais de um espaço. E não só em apenas um local, tá? Acontecem alguns casos de ter aí um lugar principal, né, que é narrado, ou a casa do personagem, ou enfim, um outro local. Mas isso vai depender muito de situação para situação. Por exemplo, dentro de Harry Potter, né, que é uma história que vocês sabem que eu adoro e eu sempre utilizo nos meus exemplos. Harry Potter, a gente tem aí uma narrativa que utiliza como espaço principal o quê? Hogwarts, né? Mas também tem cenas, né? Também tem fatos e acontecimentos que acontecem na casa do Harry, né? Quando ele mora com os tios. Também tem na casa do Rony, né? Que é o amigo do Harry. Enfim. Mas a gente tem aí um espaço principal, que é Hogwarts. Mas não significa que só vai falar ali de Hogwarts. Não. É o principal espaço, mas também é citado Hogsmeade, outros locais dentro da narrativa, ok? Bom, visto isso, né, entendemos aí de uma maneira geral o que é um romance, né? É uma narrativa longa e, como eu disse, se é uma narrativa longa, a gente consegue explorar muitas coisas, tá? Dá pra falar sobre várias coisas, sobre várias questões, dá pra gente explorar personagem, explorar fatos, acontecimentos, ideias e etc. É um gênero literário muito rico, assim. Eu adoro e acho que a experiência, né, da gente ler um romance é sempre uma experiência muito bacana. Agora que a gente já entendeu como é que funciona, né, essas principais características desse gênero textual, aí a gente pode partir para o conteúdo,
tá? Porque a gente entendeu aí o romance como uma forma, né? Um formato de texto, né? Um tipo de texto. Assim como o conto, que é uma narrativa breve, né? Uma narrativa curta, assim como a crônica, né? Tem o romance também, que é aí um formato de texto. Agora que a gente já entendeu a parte de formato, né, de estrutura, a gente pode partir para o conteúdo. Então o romance, ele pode ter todas as características de os formatos que a gente já abordou, mas o que pode ter de conteúdo então, se você falou que não necessariamente pode ser de amor? Pode ser um romance romântico, que vai ser sobre amor, pode ser um romance de suspense, um romance de terror, um romance de drama, um romance de humor. Tá vendo que o conteúdo desse tipo de texto, ele vai variar muito? Tá? Então, fica aí para vocês, né, essa reflexão de que romance é um formato de texto, ok? Agora, o conteúdo que esse romance vai ter, aí vai depender muito do que a gente vai querer colocar ali na história, ok? Espero que vocês tenham compreendido, visto que não é nada muito complexo, tá? Pode ser muito mais tranquilo do que a gente imagina, ok? E a gente vai explorar esse gênero textual tão maravilhoso ao longo das nossas aulas, ok? E é isso. Beijo pra vocês. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa vocês podem me chamar lá no Instagram, @prof.fernandacosta, ok? Beijinhos. Fiquem em casa.